Bom, e é sobre o Emílio, eu digo Inco, mas o certo é Rinco. Tem gente que fala Inco, tem gente que fala Rinco, né? Eu chamo Rinco. Em húngaro, será que é húngaro? Deve ser Rinco, né? Eles têm né, uma língua assim mais rascante. Mais rascante. E é sobre o Emílio Inco que a gente vai conversar. Mais rascante. E é rascante. sobre o Emílio Inco que a gente vai conversar. Por que é que surgiu esse interesse, professor, no Emílio Inco? Esse interesse aí é antigo, né? Porque meu pai era da aeronáutica, né? E ele veio para cá em 1955. Ele nasceu em 1927 em Belo Horizonte, Minas Gerais. E foi em 1945 ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, né? Ele foi uma das primeiras turmas de aspirantes a sargento da aeronáutica. Né? Então, ele chegou no Rio de Janeiro em 45 e ficou lá até mais ou menos 1958. Né? Então, ele conheceu o Rio de Janeiro nos anos dourados. Né? Nossa. Isso foi uma coisa que sempre o marcou. Né? Então, trabalhando no Rio e tal, sempre tinha umas escalas. Ele acabou vindo aqui para Fortaleza e ali em frente ao Grupo Escolar Visconde do Rio Branco, ali na... Universidade? Ali Padre Valdivino com a Guanambi, ou Visconde do Rio Branco, ali no Joaquim Távora, andando por ali e tal, e conheceu a minha mãe. Minha mãe era professora do Estado e trabalhava no grupo Escolar Visconde do Rio Branco. Né? Então, aquelas escaramuças românticas, aquele negócio todo, começaram a namorar e tal, e em 58 eles casaram. Né? Em 58 eles casaram. E ele foi para Minas Gerais, né? Foi morar numa base aérea lá de Lagoa Santa, né? Perto de Belo Horizonte, onde eu e meu irmão nascemos. Né? Certo. Eu nasci em 59, ele nasceu em 1960. E aí ficamos lá uns 3, 4 anos, né? E aí ele foi transferido para Fortaleza em 63. Nós fomos morar no Cocorote, dentro da base aérea de Fortaleza. Não me lembro que no dia que nós chegamos lá teve um desastre de avião tremendo, né? Um avião tinha um problema lá no tip tank, né? Era um jato, um F-80. A gasolina furou, né? Saiu do tanque e espalhou-se no avião todo. O avião teve um problema no trem de pouso e ele foi fazer um pouso de emergência. Quando saiu a primeira faísca, o avião explodiu. Né? Então, essa foi a nossa recepção, a nossa entrée. Ali tinha casas na base aérea dentro? Tinha, porque era ali. Os oficiais? Não, ali era uma estrutura de apoio para os americanos que vieram na Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que tinha uma igreja que nós fomos morar numa estrutura que, na verdade, era um ambulatório dos americanos, que foi adaptado para ser casas e tal. Né? E tinha o pessoal contava muita história, que tinha uns fantasmas que andavam por dentro do negócio dos americanos que tinham morrido na Segunda Guerra Mundial. Então, eu nunca vi fantasma na minha vida. Né? Né? E aí foi uma coisa interessante, porque a gente morou dentro da base. Né? Depois nós fomos morar na Travessa Santa Cruz, né? Ali perto do Geni Gomes, o Colégio Geni Gomes, né? Que hoje em dia essas casas estão todas elas demolidas, né? Para a construção da cidade da polícia, né? Ali na Borges de Melo. E depois nós fomos morar na própria Borges de Melo, ali em frente à igreja nova, Nossa Senhora do Loreto, né? Porque antes era uma capela que tinha dentro da base, e a igreja nova era projeto do Neudson Braga, né? Que eu fui saber depois, né? Então nós moramos ali 15 anos. Né? E para mim, isso aí é tudo. Eu dizia isso pro liberal, ele ficava com raiva, né? Eu disse, liberal, eu estudei 11 anos no Colégio Cearense e morei na base 15 anos, então não me venha me ensinar malandragem, porque toda a malandragem que eu conheci na minha vida, eu conheci aprendi nessa época. Nesses dois lugares aí. Né? Então, a base para mim é tudo. Né? Tudo o que eu aprendi de bom, de ruim, de mais ou menos, então eu aprendi ali e no tempo que eu estudei no colégio. Né? Então, e eu morei numa casa do Emílio Rinco, né? Na Travessa Santa Cruz. Andava dentro da base, né? Visitava o comando, o hospital, o cinema, a base tinha um cinema. Ah, é? Todos os faroestes que você imaginar, eu assisti lá no cinema da base. Bom, pode dizer qualquer um. Duelo ao Sol, né? Passava no centro tudo. E passava lá. Era filme de guerra, filme de gangster e filme de faroeste. Tudo.
Você assistia tudo. Na base era dia de terça, de quinta e dia de sábado. Né? Então a gente assistia tudo. Tinha uma carteirinha que eu chegava lá, mostrava, entrava e tal, não sei o quê. Né? O filho do seu Romeu, né? Pode entrar. Era um permanente, né? Era Devia ser permanente. Tipo permanente. Então tá lá até hoje. Né? Tinha o cassino dos oficiais, aquela coisa toda, tudo projetado pelo Emílio Rinco e construído em 1941. Então, essa arquitetura, ela ficou gravada na minha cabeça. Né? Aí eu entro na escola de arquitetura, né? Aí tem aquelas coisas do modernismo, porque a nossa escola nunca deixou de ser modernista, né? Por conta dos pioneiros, né? Do Liberal, Neudson, Ivan Brito, Zé Armando Faria, né? Dos que vieram um pouco depois, né? Roberto Castelo, Furtado e tal. Eles torcem o nariz, professor, para o atletismo? Sempre torceram, aí, né? Sempre torceram o nariz para a arquitetura popular, para o atletismo, aquela coisa. Era do modernismo para frente. Sim. Né? E eu sempre achei muito chata essa coisa do modernismo, né? Apesar das lições serem interessantes e tal, mas eu sempre me interessei por aquele momento entre. Né? O momento entre, para mim, sempre foi para mim fundamental. Né? Entre um determinado momento, vamos dizer, belas artes e o modernismo. Porque aqui é que a complicação está aqui. Né? Você vai se filiar um a outro, ou então você vai se filiar os dois. Então, essas situações aí de tensão sempre me interessaram mais. Né? Então, eu me interessei pelo trabalho dessas figuras. Né? E eu disse, o Emílio Rinco, ele projetou o Náutico, está aí na capa do livro, né? Projetou a Igreja das Irmãs Missionárias, projetou a base aérea de Fortaleza, projetou o Hospital de Messejana. Né? Esse era o clube, né, da minha infância e adolescência, porque aí é onde acontecia a famosa Festa das Nações. Não, essa aí... Festa das Nações era na década de 70, isso aí. Em 1971, eu fui eleito o melhor aluno do Colégio Cearense. E aí teve uma festa, porque o colégio não tinha espaço para fazer essas festas, a festa foi no Náutico. Né? Então você pode imaginar o que é na cabeça e no coração construção, professor. de um pré-adolescente aí de seus 11 anos de idade receber uma medalha e um troféu dentro de um clube desse aí. Né? Foi o que aconteceu comigo. Né? Então eu tenho um carinho por esse clube, né, que é uma coisa fantástica, né? Essas colunas, né? Que o Lúcio Brasileiro, meu amigo, chama, né, o clube daquelas colunas. Né? Cada coluna dessa aqui tem a ver com uma pessoa que contribuiu para o Náutico ser o que é, né? Essa rotunda aqui, né? Que se eleva, né? Esse espelho. Né? Depois a expansão que foi construída pelo Neudson, né? Projetada e construída em 1992, se não me engano, aqui para trás. Né? Onde tem uma academia lá na ponta? Ele queria fazer uma coisa nova, mas ele foi convencido de que ele deveria expandir o edifício com a mesma linguagem da arquitetura do prédio original e tal. Então, né, em cima dessas questões aí, eu quis discutir não a arquitetura que o Emílio Rinco fez somente. Né? É por isso que esse livro tem Arquitetura e Poder em Fortaleza. Sim. Porque o Emílio Rinco, né, ele chega em Fortaleza em 1929, ele vem num navio fugindo da Hungria, porque ele estava com medo lá da confusão dos nazistas e dos comunistas naquela região. Ele tinha um contato na região norte, né, no Amazonas. Vai para o Amazonas, mas não se dá com a comida, nem com o clima, nem com coisa nenhuma. Aí volta para Fortaleza, onde ele ficou aqui, acho que uns 2 ou 3 dias, e gostou muito da cidade. Por conta do vento, né, da maneira como o cearense recebia as pessoas e tal. E ele se hospeda numa residência, numa pensão ali do lado do edifício Diogo, onde tinha um Cine Diogo, né? Essa casa não existe mais, ali na Barão do Rio Branco. E ali ele começa a frequentar ali o Palacete Ceará, a antiga rotisserie. Ele vem aqui sem conhecer ninguém? Sem conhecer ninguém. Chegou aqui, se instalou. Se instalou e ficou. E ele começou a ver que tinha alguns lugares de pessoas que tinham dinheiro que frequentavam ali o centro, que na verdade era mais ou menos o que a cidade era naquele tempo. Né? Então ele começou a fazer uns desenhos em papéis, desenhos na parede, desenho nas mesas de mármore lá do rotisserie e tal, desenhos de casas, aquele negócio todo, né? Para mostrar que ele era alguém. Né? E aí, muito bem frequentado, aquele negócio todo. Aí disseram: o senhor consegue construir uma casa dessa? Ele disse: consigo. Sei fazer. E sabia mesmo, né? Porque a formação dele lá na escola de Budapeste, né? Ele era maquetista e mestre em modelagem. Ele trabalhava com gesso, com papel,
com cartolina, papelão e tal, mas ele tinha o conhecimento de como é que as coisas ficavam em pé. Aí ele começou a receber encomendas de casas. Ele fazia maquetes também, assim, para expor? Fazia muito bem, né? E tem uma maquete nessa dele, fase aí? Tem uma maquete dele um pouco depois, que ele fez para a prefeitura, tem aí para a sede da prefeitura de Fortaleza, que é uma coisa imensa, né? Já está aí, ó, né? De que foi construído que negócio fantástico. somente um pedaço, que era o centro telefônico, que é aquele edifício que fica olhando para o Parque da Criança, né? Ali do lado daquela adição, daquela ampliação ali do Tribunal de Contas do Estado. Aqui até um projeto. Isso que é a esquina com o... do meu amigo Totó Laprovítera, né? Então, isso aqui é uma maquete que ele fez. Né? Perfeita, uma maquete de gesso e tal, não sei o quê. Ele começou a trabalhar com Alberto Sá, que era um calculista, engenheiro, muito prendado, né? E começou a entrar na alta roda. Começou a fazer casas, como algumas que tem ali no centro da cidade, ali perto do restaurante da Zena. Né? Aquele primeiro conjunto de apartamentos ali no Jacarecanga, ali na Alto de Alencar, que inclusive o da esquina está se acabando. Tem aí, Praça do Liceu. Pessoal, mas espera aí só um pouquinho. A gente vai voltar aí. Porque eu achava que esse prédio da prefeitura, que ele não ganhou, não aconteceu, né? Não. Foi um projeto frustrado, assim, dele. Eu achei que era ali onde era a intendência, onde tinha sido a intendência, ali na Praça do Ferreira. Não ia ser ali? Não, ali era o sobrado do Pachecão, que ele propôs a demolição daquele sobrado. O sobrado foi demolido, mas nunca foi feito nada no lugar, né? Aí é aquela região ali da Cefim, né? Ali perto da Praça da Polícia. Eu achei que era ali o local. Não. Era porque derrubaram a intendência e o quarteirão todo, né? Derrubaram tudo. Né? E ficou muito tempo, eu tenho até uma foto do terreno. Era quando ele começava a dialogar com a prefeitura para dizer o que podia ficar em pé e o que não podia, né? Tá aí os edifícios ali do Jacarecanga. São os primeiros edifícios de apartamento efetivo como esse. Há uma discordância com relação a isso, porque em 1964, ali na Sena Madureira, com a São Paulo, ali em frente à Praça dos Leões. Ali na Praça dos Leões, você tem o edifício que foi construído, projetado e construído pelo Silvio Jaguaribe Ekman, que foi o arquiteto que projetou o Ideal Clube, né? Um edifício de apartamento que nunca funcionou como edifício de apartamento, né? Mas é considerado por estudiosos, como é o caso da professora arquiteta Márcia Cavalcante, como sendo o primeiro conjunto de edifícios de apartamento da cidade de Fortaleza, né? Esse aí, se não me falha a memória, é de 36. Esses aí, né? Mas esses aí foram ocupados de fato como mas não é bem apartamento, né? Não, porque ele é um bangalô só, para uma família só, ou ele é uma casa em cima? Ele era edifícios de apartamentos, mas eles eram resolvidos em, vamos dizer assim, cada unidade dessa aqui era uma família, né? Então você entrava, subia, aí você tinha os espaços ali debaixo de serviço, aquele negócio todo de cozinha, né? Refeições e tal, recepção. Aí em cima você tinha os dormitórios e lá em cima você ainda tinha um terraço, né? Ou seja, era uma solução fantástica, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um apartamento desse e olhando para a Praça do Liceu. Né? E uma vilazinha que tem também, assim, que vem. Não, tem. Aí dele também ali, aquela vila? Tem, né? O meu problema é a falta de dinheiro. É só a falta mesmo, né? Vontade, bom gosto. Porque o que tem de edifício aqui em Fortaleza, que se você pudesse comprar e fazer assim umas reformas, ou até mesmo fazer um restauro e tal, era fantástico. Isso é nostálgico, além de tudo? Não, eu gosto de coisa boa. Aí hoje tá aqui, ó. Foi o que aconteceu. Aqui é o nosso querido, aqui é o bar do Fabiano, né? Que eu sempre frequentei dia de sábado. É bem famoso esse aí tinha uma panelada muito boa, né? E essa marquise aqui, ela começou a desabar e a estrutura começou a apresentar problemas de consolidação. Então ele resolveu fechar o bar, não sei se ele abriu outro lugar, mas é um edifício muito interessante, né? Da maneira como ele constrói esses... E o que é interessante é que é um pavimento, 2 pavimentos, 3 pavimentos e ainda tem um terraço lá em cima, né? São 4 pavimentos, né? Hoje a gente vê isso, né, no desenho de alguns condomínios que são feitos, principalmente aqueles que são feitos mais fora de Fortaleza e tal, em que você dá essa flexibilidade de utilização numa perspectiva de arquitetura total, né, de você usar o edifício totalmente, né? Ou seja, essa coisa aqui em cima não é
uma platibanda que encobre uma coberta, né? É um espaço que à noite você pode ir para aí, né? Pegar um violãozinho, tomar um vinho e tal, né? Olhar a cidade de cima. Verdade. O que é muito interessante, né? E o que é mais legal é o tratamento da esquina, né? Que ele fez de uma forma diferente, né? Apesar do residencial a partir do primeiro pavimento para cima, mas aqui embaixo ele trabalha... Então já é original essa solução de ser comércio embaixo? Um equipamento de comércio embaixo. Poxa, que bacana, né? Sim. Então é muito interessante essa solução que ele dá, né? Um dos primeiros projetos que ele faz, né? Na mesma época ele vai fazer aqueles castelinhos ali onde era o Castelo do Plástico, né? Os castelinhos. Né? Que são esses aí, né? Que apesar então, de vamos desmistificar, vai ser a voz do Romeu Duarte, porque todo tipo de história a gente ouve, e de boato e de fofoca sobre a construção desse castelo, desde que já era quartos empregados do Palácio do Plástico. Não. Até que o Emílio Inco construiu o palácio. Eu já vi, assim, gravado em programa, o povo falando. Olha aí que beleza. Olha, antigo, como era lindo. E tinha essa muretinha, né, professor? Tinha muretinha. Muito lindo. O que aconteceu? Esse aqui é a atual rua Monsenhor Bruno, né? Aqui já é a Santos Dumont, isso aqui é o trilho do bonde. Olha o trilho do bonde. Que fez com que essa área da cidade ela fosse realmente ocupada, né? O que é interessante é que quando morre o Plácido de Carvalho, né? Aí, meados da década de 30, acho que foi 36, ele já era uma pessoa próxima aí da viúva, né? Que era, como é que é o nome dela? Pierina Rossi, né? E casa com ela e ela pede, talvez tenha faltado dinheiro, né? Ela pede que ele construa 6 castelos desse aqui para aluguel. Ah, para renda. Então não é para os empregados, não, né? São os 3 e os outros 3. As lendas urbanas, né? São 6 e o castelo estava no meio, né? O castelo estava no meio. O que é interessante desses castelos aí é que eles têm toda uma imageria eclética, né? Com esses colunelos, essas arcadas e tal, né? Esse desenho simétrico, né? Com essa torre de circulação central e tal, não sei o quê. Mas o que é interessante é que ele sempre teve uma preocupação com o conforto ambiental, né? Aqui você já vê que ele tinha uma preocupação também com a entrada de carros. Olha, né? já carro, Isso aí não existe mais, não. Acho que derrubaram. Isso aí derrubaram. Outra coisa, a questão do conforto ambiental, né? Porque é um edifício que tem um equilíbrio muito grande de cheios e vazios, para você fazer a ventilação natural e, ao mesmo tempo, a exaustão e a iluminação natural, né? Então, ele vai ser o primeiro arquiteto aqui em Fortaleza que vai ter esse tipo de preocupação, né? De você ter uma moradia salubre, né? Ventilada, iluminada, né? Com exaustão e tudo mais, né? Pé direito alto, né? Exatamente. Mas não existia nesses pé direito alto, já era meio as construções. Porque eu vi aqui, né? Ele tinha... Como uma inovação que ele tem. Exatamente por conta. Em alguns desses ambientes, ele colocava um forro que era um forro perfurado, né? Por quê? Porque o ar quente subia por ele e saía pelas telhas. Que é uma forma de você estar todo o tempo renovando o ar. Né? Mas em alguns outros ambientes, ele trabalhava com uma tela de metal que ele chamava de metal déployé. Metal déployé era uma espécie assim de tela metálica que ele trabalhava com uma argamassa de gesso e areia, uma coisa desse tipo, né? A tela metálica dava rigidez e ele fazia aquele forro, principalmente nos quartos, em determinados ambientes. Ele trabalhava mais com esses forros perfurados nos ambientes de recepção, de estar, daquele tipo de coisa. Isso era uma inovação que ele trazia ou já era usado assim? Não. Isso aí foi uma coisa que ele trouxe para cá e implantou. Uma outra coisa é que, apesar dessa imageria assim, meio eclética, né, com esses telhados assim, com essas chinesices aqui, do telhado chegar e fazer isso, sim, né? Com alguns detalhes aqui de arremate, de cornija, de lambri e tudo mais, né? Com torreões, com aquelas antenas ali, com aquela coisa, como é que eu posso dizer, afilada e tal, né? Mas você vê aqui que alguns elementos desse aqui, eles já anunciam, né, a influência Art Deco que ele já começava a ter. E que ele vai desenvolver, por exemplo, em 39, lá no prédio do J. Lopes. Lá no centro da cidade, ali na Major Facundo, que é, para mim... Que o senhor considera obra-prima. Para mim é a primeira grande obra-prima
Art Deco aqui no Ceará, aquele prédio é magnífico. Tanto a frente dele, né, que dá para Major Facundo, porque ele é um prédio de vante a ré. Ele vai da Major Facundo a Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco, ele é secessão. Né? Secessão era um movimento austríaco de arquitetura, que tinha ao mesmo tempo que tinha uma coisa muito rigorosa em termos de organização da fachada, aquela coisa, mas também tinha uns detalhes decorativos. Me lembra algumas coisas do Joseph Hoffmann, desse período lá na Áustria. Né? Então, isso mostra que ele era uma pessoa culta, né? Ele conhecia, né, os estilos, e ele trabalhava esses estilos de acordo com o gosto dos clientes. Porque esses clientes aí, eles vinham da onde? Eles vinham do interior do Ceará, tinham dinheiro, né? Queriam se estabelecer na capital, mas eram pessoas incultas, né? Então ele precisava de alguém que fosse assim, uma espécie assim, de dirigente do bom gosto. Né? Sim. Então você é uma pessoa de bom gosto, então você vai criar um pedigree para mim, para eu entrar aqui na cidade de Fortaleza, né? Da melhor forma possível. Então ele fazia esse tipo de coisa. Né? Então isso aí era o dia a dia, era o cotidiano do arquiteto que trabalhava com ecletismo. Era construir uma imagem de prestígio para os seus clientes. Como aquele casarão que tem no livro, mas eu não consegui imagem, que era na Duque de Caxias com 24 de maio. Sim, do Dr. Zé Leite Maranhão. Que coisa linda. Eu conheci aquela casa. Foi mesmo. Aquela casa era lindíssima. Eu vou conseguir essa imagem para botar na edição. Que foi uma das primeiras residências. Eu tive que correr atrás, encontrei num trabalho que foi feito por alguns alunos, inclusive um deles, infelizmente, já falecido, né? Paulo Simões, uma casa. Esse trabalho era de 1975, que eu descobri nos alfarrábios ali da Escola de Arquitetura, né? Aquelas fotografias muito mal tiradas que a gente tirava naquele tempo e tal, né? Já meio comida assim de cupim, de mofo, aquele negócio todo, eu consegui recuperar algumas. Mas esta casa eu conheci. A casa eu conheci. Era ali na 24 de maio com... Era 24 de maio. Com Duque de Caxias. Com Duque de Caxias. Ficava exatamente na esquina, né? Mas conheceu em uso ainda? Eu conheci em uso. Conheci em uso. Né? E em frente tinha assim, um conjunto de casas dele também? Não, ali é um pouco mais anterior, que era um conjunto assim de umas casas que tinha assim tinha uma abóbada assim. Tinha não é abóbada não, eu sei. É porque tinha uma entrada, aí tinha uma sala e que tinha uma esquadria com um peitoruzinho assim, que era um pouco mais alto que a calçada. E tinha uma decoração não era num arco, era num círculo, cheio de elementos ecléticos, aquela coisa. Olha, menina. Algumas ainda têm os restos desse negócio aqui, só que já foi tudo, né? Descaracterizado. Em Fortaleza, né? Voltando aqui pro INCO, você disse que você fala no livro que a primeira obra-prima é o Edifício Lopes, e o outro é a Igreja das Missionárias. A Igreja Interessante. A Igreja das Missionárias. A Igreja das Missionárias é uma pequena joia, né? Uma pequena joia lá na base a gente tem algumas joias também. Né? O Cassino dos Oficiais é um edifício desenhado como se fosse um avião. Ah, é? É um edifício muito, muito interessante. Mas esse edifício ele tem uma visibilidade muito grande, né? Com essa portada românica aqui, né? Com essas colunas salomônicas, né? Essa torre que interrompe aqui o desenho do frontão e tal. É muito... Ela deve muito, né, àquela arquitetura missioneira ali da Califórnia, das décadas de 10 e 20 do século passado, baseada naquelas missões jesuíticas, né, espanholas, que se implantaram ali no Novo México, ali na fronteira dos Estados Unidos, ali com o México, na Califórnia, ali naquela... Quem já viu o Zorro, né, o Cavaleiro Mascarado, né, do Dom Diego de la Vega, certamente lembra, já... Né? A minha geração viu essa coisa aí, né? Então se lembra, né, dessas igrejas que existiam assim, naqueles condados ali da Califórnia e tal. Então é exatamente essa imagem que ele vai trazer, né, para construir essa igreja, que é muito bem construída, né, tremendamente bem detalhada, né? As tesouras com seus encaixes e tal. Ela é uma né? gracinha, linda. É muito bonita, né? É grande, né? Eram umas construções tão amplas, né? As dele. E grandes. O que é interessante é que, além da igreja, aqui também tinha um convento, né? Que parece que ocupado pela FUNSEMI. Mas o convento foi derrubado, não. É aquilo que está lá hoje. É aquilo que está lá hoje, né? Que é a FUNSEMI, né? Que era exatamente o convento das irmãs missionárias, né?
Mas eu não sei por que a FUNSEMI ocupa esse espaço aqui e tal. Deve ter acabado o convento. Deve ter acabado o convento e ficou só a igreja, né? Mas é um edifício assim, muito digno, né? Muito bonito, muito bem detalhado, muito bem construído, né? E que é uma igreja dos casamentos, né, elegantes da Aldeota e tal, né? E ela assim como aquela igrejinha também pequenininha que eu faço referência também no livro, lá na Praia de Iracema, que é a igreja de São Pedro. São Pedro. Que é uma igreja, joiazinha, tá aí, né? Uma né? joiazinha, né? Uma igreja Aí, que tá, Nireis. né? Arquivo. Uma igreja que está aqui do lado do falecido edifício São Pedro, né? Sim. Tá aqui no largo dele, né? Cujo terreno foi cedido pelo patrimônio da União à UFC, para aí se construir o Centro Cultural Tá aí. Banco do Brasil. Vai UFC. revitalizar, né? De fato. Nós estamos estudando, este é o tema da nossa disciplina de PA5 este semestre. Né? Voltando aqui para o nosso personagem, Romeu, como é que ele começa a se entrosar assim com o poder e a elite? É um forasteiro que chega. Não, a partir Quando é que ele começa a fazer... Tudo bem, ele estava fazendo residências. Eu acho que a partir... Ele começa a fazer prédios públicos, não é? Ele começa a fazer projeto de residência e aí ele é convidado para fazer o projeto do Hospital de Messejana. Pelo Lineu Jucá, né? pelo avô do Glauco Lobo, né? Por outro médico Que lá que está lá no livro, 30, né? 30 e poucos e tal. E ele faz um hospital com uma diferenciação de arquitetura, né? Os edifícios da administração são austeros e os tuberculosos naquele tempo, eles eram... Ninguém queria papo, né? Assim como os leprosos, né? Sim. Aquele negócio todo. Então eles eram colocados... E principalmente... Né? Por que ele foi construído ali, na Messejana? Porque ali era o lugar mais longe que você podia colocar na cidade, né? Então, as casas dos tísicos, como eles falavam, né? Eles chamavam, tinham varandas, eram bem arejadas e tal, para facilitar, né? O problema da dispneia, da tosse, aquele negócio todo e tal. Eles teriam a condição de pegar sol, né? Ficar na varanda, sentado e tal. Então, uma condição mais saudável, né? E aí ele começa a pontificar, né? Começa a pontificar, é o momento que ele começa a frequentar rodas, né? Ideal Clube, aquele negócio todo. Ele faz um projeto para o Ideal Clube, muito simples, que não é aprovado, né? E começa a andar na casa do Plácido Carvalho, né? O Plácido falece, ele casa com a Pierina, né? Nunca quis ocupar o castelo, né? Nessa época já existia o Excelsior Hotel, que foi construído pelo irmão da Pierina, né? Pedro Rossi, né? Pedro Rossi? Não. Pedro Rossi vai ser sobrinho. É sobrinho. Sobrinho dela. Natália. Né? Natália Rossi. Né? E ele fica lá, né, num apartamento e tal. Né? Ela pede para ele construir os 6 castelinhos e tal. E aí começa uma série de encomendas, né? Em que a primeira e mais importante nesse período aí vai ser ele projetar a sede da base aérea de Fortaleza. Porque Fortaleza e Natal eram as 2 cidades estratégicas na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, porque eram os lugares mais próximos da Europa e dos Estados Unidos, né? E aí, a base que vai ser inaugurada em 42, né, pelo o Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes. Ela tinha um aparato de radar, de prospecção de informações eletrônicas e tal, aviões, né, preparo dos mecânicos de voo, dos pilotos e tudo mais, que foi uma coisa que chegou até o momento em que eu morei lá, né? Meu pai era mecânico de voo e a escola era uma base de piloto de caça, por conta dessa coisa da Segunda Guerra Mundial, né? E o projeto que ele fez para a base aérea de Fortaleza foi modelo para várias outras bases que foram feitas aqui no Nordeste, né? Então, tá aí, ó, né? Agora, sempre com esse desenho missioneiro. Ele faz, né? Com essa coisa aqui dessas. Aqui é o cinema da base, viu? Ainda existe esse prédiozinho? Existe. Não sei se ainda passa filme aí, mas era aí onde eu vi. Que coisa! Né? Com essas arcadas aí, ó, com esses vazios. Isso aí deve ter sido logo após a construção, né? Foi. Essa foto aí. Com esse desenho aí missioneiro, né? Muito bem construído, você vê. Feito por gente daqui. Né?
Você encontrar hoje em dia gente que faça esse tipo de detalhe e tudo mais, você não encontra. Acabou. Não tem mais. Não tem mais, né? E o que é interessante, você vê essa rugosidade aqui da parede, era uma textura que os pedreiros faziam com a colher. Ele botava a massa na parede, aí ficava pá, pá, batia assim e tal. Você via o triângulo, né? Aí ficava A aquela pontinha coisa assim, né? aquela coisa assim meio caraquenta, né? Que dava assim, uns efeitos de sombra muito interessantes. Nos castelinhos tem, não tem? Tem. Em um ou outro ali eles fizeram isso aí Eles também. também faziam muito isso, né? Interessante. Então, eram detalhes, né? Que eu não sei se ele foi para os Estados Unidos nessa época e viu essas coisas lá, mas certamente ele tinha acesso, né, a publicações e tal sobre esse tipo de assunto. Né? Então, são edifícios, né, que são interessantíssimos. Eu, o doutor Lúcio Alcântara e o meu confrade lá no Instituto Ceará, o Zé Henrique de Almeida Braga, né, meu amigo Zico, a gente pediu o tombamento federal da base, há uns 3 ou 4 anos, né, por ela ser parte do teatro de guerra, né, do Segunda Guerra Mundial. Tá? Que hoje na Unesco você tem nessa coisa do patrimônio sensível, né? E esses espaços eles são extremamente valorizados. Né? E agora com a entrada do ICA aí, né? Seria interessante ver como é que essa nova arquitetura do ICA ela vai dialogar, né, com essa aí e de que forma esses espaços, que são espaços extremamente amplos, né? Aqui, doutor, você vê essa corcova aqui, ó. Sim. Isso aqui é a coberta do cinema, né? Rapaz, Esse cinema tem um pé direito altíssimo. Você entrava lá, eu era menino, né? Tudo que quando você é criança, tudo é grande. Né? Mas isso aqui ainda é uma coisa muito grande. Né? E assistir filme lá era um negócio legal, porque você entrava e ficava sentado numa cadeira, uma cadeira de madeira, daquelas cima, né? Aí de repente ficava tudo escuro. Né? Aí e tinha assim, umas luminárias nas laterais do cinema, aí ela acendia, né? Era vermelho, verde, amarelo, azul. Aí tinha uma música. Nossa, anunciando o que viria, né? Aí, Atualidades Atlântidas, né? Que ela chamava o trailer, né? E depois era o jornal. Ainda tinha um jornal, ainda né? tinha aquele negócio do futebol, do Canal 100, do Carlinhos Niemeyer, né? Que era uma coisa fantástica, né? Que a gente assistia. E depois era o filme, né? Depois era o filme. Então, da mesma forma, quando o filme terminava, né? Aí as luzes gerais acendiam, né? E as luzes laterais, aí elas vinham apagando daqui para cá. Será que ainda existe essa tela? Eu não sei. É algo a se pesquisar, nunca muito mais interessante. Voltei aí, eu sei que era assim, era um acontecimento. Olha que perguntar ao Henrique. Além desse cinema, eu frequentei o Diogo, frequentei o Arte, frequentei o Cine Moderno. Olha só, o Cine de São Luís, essas coisas todas, ou de Metrópole e tudo mais. Mas os dois cinemas que tinham essa preparação do filme, fantástico, assim, era o cinema da base. E o São Luís? E o São Luís. O São Luís eu lembro. Tem um cara aqui... Mas não dá pra você assistir o filme no moderno? Assisti. Deixa eu só interromper aqui, aproveitar que fez uma pergunta. Porque ele tá... Um pouquinho mais próximo da mesa. Tá. Ou então puxa... Tá atrapalhando o som? É melhor? Não, mas melhor. Pode puxar o microfone, você pode puxar. Ah, tá bom aqui. Quando for pra trás, pode jogar. Porque eu sou descuidado. Não, é porque ele tá à vontade, graças a Deus. Aí vai... Pode encostar e puxar o microfone. Tá. Ah, sim, então você ainda pegou o cine... Eu peguei lá, passava o filme do Carlitos, passava o filme do Gordo e o Magro, do Buster Keaton e tal. Harold Lloyd, né? Passava esses filmes. Eu me lembro que era um cinema ali perto do Cine de São Luís. Acho que ali onde era a Marise, assim. Não tem uma Marise ali? O moderno? Era. O moderno é depois da Oswaldo Cruz, onde era Milano. Oswaldo Cruz? Cine moderno. Na Aldeota? Não. Então não é o moderno. Não. O Cine Moderno... Você tá falando em Aldeota? Não, tô falando no centro. Ali na Praça dos Ferreira. É. Aí tem a farmácia Oswaldo Cruz. A farmácia, sim. Farmácia Oswaldo Cruz. Não, mas eu tô falando num que era ali na Barão do Rio Branco. Perto do Cine de São Luís, que eu me lembro que as cadeiras já tinham estrutura de ferro fundido com... Eram cadeiras... Era o Majestic, não era o Moderno. Que eram cadeiras de madeira retráteis, assim. Era ali. No tempo da Tops. Sorveteria Tops, que funcionava ali na esquina da Guilherme Rocha com a Barão do Rio Branco, no quarteirão Sucesso. Se fosse fácil tirar foto naquela época, a gente tinha tanta imagem. Hoje. A sorveteria Tops, ela foi um sucesso. O sorvete era tão gelado, né? Que a sorveteria das crianças, né? As crianças iam para lá,
todas elas ficavam com dor de garganta, porque o sorvete era gelado demais, né? Ninguém tinha experiência de uma coisa tão gelada como era o sorvete da Tonka. Essa é tudo gripado, né? São tudo assim, fanhosos, assim, com dor de garganta, aquele negócio todo. Era fantástico aquele negócio ali. Né? Que bacana. Ali no chamado Quarteirão Sucesso, ali na Barão do Rio Branco, de frente pro Cine Diogo, que era um cine também fantástico, né? Tinha uma galeria que você entrava, aí de lado a lado você tinha uns filmes que estavam em breve, né? Que iam entrar, né? Cartaz, o São Luís tinha isso ali do lado, né? O São Luís eu lembro bem. Essa pensão que você falou que o Emílio Inco ficou, era colado no Cine? Colado no Cine Diogo. Era uma casa... Eu acho que eu já vi numa casa, numa foto, assim, uma casa meio colonial, assim, o telhado assim bem... Exatamente. Ele morou ali um tempo, depois ele foi morar ali perto da igreja de São Bernardo, ali na Pedro Pereira, né? Sim. Onde ele botou o escritório dele também e tal, né? Ele ficou ali, né? Aí depois que ele ganhou o mundo, aí, né? Aí ele tinha muitos lugares para morar e tudo mais e tal. Ele trouxe boa parte da família dele da Hungria para cá. À medida que foi dando certas coisas, né? Dando certas coisas, ele foi trazendo, porque a Hungria foi um dos países que mais sofreu com o nazismo. Sim. Né? Ele, não só muita gente morreu lá. Ele era de Budapeste mesmo, era? Ele era de Budapeste. Sofreu muito, realmente. Então, o que ele fez para trazer, trouxe a maior parte das pessoas da família dele para cá, né, para fazer com que elas escapassem, né, tanto da violência do nazismo como da violência do comunismo, né? Porque o líder do comunismo lá na Hungria, né, eu até sabia o nome dele, né, era um sujeito que ele era stalinista, né? Ele foi morto pelo Stalin, a mão do Stalin, né? Aí o cara disse, pô, mas se o cara é ligado ao Stalin, né? Bela Kun. Se o cara é stalinista e foi morto pelo Stalin, o que vai ser de nós, né? Aí nós temos dois fogos poderosíssimos. Vamos embora daqui, né? E foi isso que ele pressentiu, pouco antes, né, em 29, que fez com que ele viesse a primeira vez. Passou por Fortaleza e depois foi lá para o Amazonas, né, para tentar a vida lá. Não deu certo, né? E veio para cá e aqui deu-se muito bem. Deu-se muito bem, mas nem sempre, né? Porque eu queria que você falasse dos projetos que não foram dele. Eu sei que tem uma história com a catedral. Se ele tivesse reformado essa catedral, né? Ele tivesse na entrado verdade, lá. Do Manuel da Silva Gomes, né? Que é uma figura controversa aqui na história da nossa cidade, né, que foi o cara que destruiu a dinamite, a igreja, a nossa catedral. Ele fez um concurso, né? Para fazer o projeto da nova catedral. Era da nova, não era só para reformar, não? Da nova catedral. Ele entrou, apresentou o projeto dele. Bom. E o Gerard Mounier, que era um arquiteto francês radicado no Recife, apresentou um projeto também, né? Que é esse que está aí, né? Mas que, com o passar do tempo, ele foi transformado, né? Foi alterado e tal. A construção demorou muitos anos, mais de 40 anos, a construção da catedral. Eu me lembro que tinha aquela coisa da papeleta amarela, né? Que o pessoal pagava, acho que era da Coelce, uma coisa assim, né? E tinha uma parte da papeleta era para a catedral, né? Demorou anos e anos, né? O cálculo do... Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Do Pamplona, né? Do Luciano Pamplona, do engenheiro, Luciano. Né? E aquela coisa lá, né? Daquele gótico falso e tal. Quando a nossa catedral primeira, né? A Catedral de São José, era uma igreja neoclássica, né? E tudo que acontecia nela repercutia nas outras igrejas do interior. Quando foram feitas as naves laterais, várias igrejas do Ceará fizeram naves laterais também, né? E era uma igreja assim austera, né? Uma igreja muito bonita, assim, desenhada. Linda. Infelizmente, né? Foi demolida a dinamite. Né? Tão bem construída ela era. Né? E o Rinco perdeu, né? Esse concurso. Eu achei que era para restaurar. Não. Aí, aproveitando a estadia do Gerard Mounier aqui, ele fez também um projeto do Palácio do Comércio. Aquele que fica em frente ao Museu do Ceará, ali na Rua São Paulo, né? Já com um desenho Art Deco, né? Muito evidente, né? Que era o que ele fazia lá em Recife, né? Nos seus edifícios de apartamento, alguns edifícios públicos e tal. E foi a última obra dele aqui, né? Ali ainda era uma praça.
Ali era a Praça Carolina, né? Era. Onde você... Uma época foi José de Alencar, né? A praça. Ali até 20... é onde você tinha os mercados de ferro. Né? Aliás, o mercado de ferro. Sim. Que depois foram desmembrados. Um foi para Pouteiro, né? Que era o mercado dos peões, e o outro foi lá para Aerolândia. Penou um tempo ali naquela região ali do mercado de São Sebastião, e depois é que foi para lá. O certo é que a cidade se amoldou, né? Se organizou em torno dos dois mercados, né? Aí, recentemente, a prefeitura queria pegar os dois mercados, até escreveu uma crônica, né? Deixem as coisas em paz, né? Juntar. Aí você vai pegar esse Mas é uma mania, né, pessoal? É uma mania, né? Já separaram. A cidade não se organizou para receber esses mercados. Não estão ali há não sei quantos anos, uma década. Desde 38, né? Acho, né? Aí você tira esses mercados e vai levar para onde? Certamente vai levar para o Meireles ou para algum lugar grado, vamos dizer assim, né? E tal. E as comunidades que receberem, vocês vão ficar sentindo saudade somente e tal. Então, faz muito sentido. Ainda bem que desistiram, né, dessa ideia maluca de fazer esse tipo de coisa. Né? Mas ele sofreu um pouco, né, no que diz respeito a algumas encomendas públicas, né, como é o caso aí da prefeitura da cidade de Fortaleza. Sim. Também, né, que ele só fez uma parte do edifício. Né? E eu tenho a impressão que no meio desse caminho ele entendeu que era mais negócio ele trabalhar sem perder o contato com os agentes públicos, mas ele ficar mais próximo do privado. Porque ele era um cara muito bem relacionado com os empresários, com os mandatários, o prefeito de Fortaleza, o governador do estado, né? As autoridades estabelecidas e com a igreja. Né? Os poderes estabelecidos. Os poderes estabelecidos. E é por isso que o livro ele trata exatamente Sim. dessa questão. E por isso que poder, é um subtítulo, né? Essa questão do poder, porque ele chegou a ter uma das construtoras mais importantes do Brasil. Né? Era importante assim. Ele chegou a ter a sede, né, dessa construtora aqui e no Rio de Janeiro. Né? Ele fez várias obras, né? Se especializou depois em fazer obras para o Poder Público Federal. Né? Essa fábrica de mosaicos plásticos aí, ele herdou do Plástico Carvalho. Né? Eu tenho como fiel depositório a Embaixada da Cachaça, ali no Joaquim Távora, eu tenho um mosaico que foi feito nessa fábrica aí. Né? Com a grife. Atrás tem o nome Rinco, em baixo relevo, né? Que era exatamente ali onde você botava a argamassa. Né? Mas ele herdou essa fábrica aí do plástico. Né? Então, ele fazia tudo isso. Ó. Ele vendia... Ele na Barão do Rio Branco, né? Cimento comum e branco, ferro redondo, conexões, né? Canos pesados americanos para água, sanitários, pias, banheiras, mosaicos, compensados em material em geral. Ele tinha também uma pedreira aqui em Guaiúba, que ele explorava, tirava a pedra, e aquele porto ali do Mucuripe foi feito com pedra que foi tirada da pedreira dele. Então, era uma pessoa que tinha muitos recursos, né? Empreendedor, né? Conhecia muita gente, e a partir dos contatos que ele tinha, ele se estabeleceu e criou esse, vamos dizer assim, esse pequeno império, né? Que fez com que ele se transformasse uma pessoa de posses e importante aqui na cidade. Né? O Liberal contava uma história interessante dele. O Liberal, quando chegou aqui em 55, passou algum tempo, no final dos anos 50, né? Em que ele mandou uma caixa de charutos para o Liberal. O Liberal dizia que era uma caixa de charutos Suerdick. Quando ele abriu a caixa, estava lotado de dinheiro. E uma carta, né? Tipo aquela coisa, for your eyes only. Né? Só o Liberal abriu. Aí lá dentro tinha uma carta dele pedindo que, já que ele era um arquiteto, né, formado e tal, por que você não faz um livro sobre a minha obra? Isso no final da década de 50. Foi. O dinheiro já está aí. Tinha muito dinheiro esse homem. Já pago adiantadamente, né, para você fazer esse livro sobre o meu trabalho. Aí o Liberal foi no departamento de obra da universidade. Ele não pediu segredo, né? Então, acabo de receber. Chamou 2 colegas dele, né? Acabo de receber isso aqui. Vocês são minhas testemunhas. Eu já tinha preparado uma carta
botou dentro do envelope, junto com a carta dele, né? Declinando completamente do convite, aquele negócio todo e tal. Lacrou, né? E mandou por um portador para o Emílio Rhinco. Né? Nunca mais ele tocou no assunto. Né? E aí, né? Isso aí foi uma das coisas, né? E ele ainda era marqueteiro, assim, né? Porque Total. isso é uma jogada de marketing, que ele Total. tentou. Não deu certo, mas Total. enfim. É. E ele, eu tenho a impressão que foi ele o cara que inaugurou essa coisa dessa hype da arquitetura, né? Essa coisa de você trabalhar de uma maneira com uma certa publicidade, esse tipo de coisa. Né? Porque ele era uma pessoa dos salões, ele ia para as festas, né? Era habitué do Ideal, né? Não perdia assim, um evento, alguma coisa desse tipo. Estava em todas. Né? Uhum. Né? Então, ele constrói essa imagem, né, do arquiteto bem-sucedido, né, ligado à classe dominante da cidade de Fortaleza. Né? E isso fazia com que ele ganhasse essas encomendas, né, Então, de projeto de prestígio, seja, né, na área privada, seja na área pública, seja na área religiosa. Né? Ele vai projetar, por exemplo, ali o Cascatinha, né? E foi um dos primeiros... Maranguape. Em Maranguape ali. É dele? É um dos primeiros resorts aqui da cidade de Fortaleza e tal, né? Exatamente por conta dessa coisa dessas relações dessas dele. relações, né, de fazer clubes, né, e tudo mais. Né? Ele, como tinha projetado um Náutico, né? E o Silvio Jaguaribe Ekman tinha voltado para São Paulo, né? Que é o autor do projeto Ideal Clube, então essas coisas ficavam na mão dele. Né? Então, era uma pessoa que sabia se vender muito bem, né? Do ponto de vista midiático e tal. E que ele é uma espécie, assim, vamos dizer assim, de pioneiro nesse tipo de comportamento, né? Na minha profissão. E hoje em dia, vários colegas meus sabem fazer isso aí muito bem. Muito bem, né? Nas colunas sociais e tudo mais, estão sempre presentes e tal. Né? E acredito que isso foi uma coisa que foi criada por ele. Né? Os que vieram antes, né? E há um deles que talvez tenha sido o maior arquiteto que a gente já teve, que é o João Saboia Barbosa. Ele era uma pessoa, ele era professor, né, de desenho, era aquarelista. Ele não era arquiteto de formação, era engenheiro eletricista formado pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra e tal, autor do projeto lá da casa do Coronel Zé Gentil Alves Carvalho, que é da reitoria, né, o Palacete Ceará, do Banco Frota e Gentil. Sim. Ali na Floriano Peixoto e tal. Né? Era um arquiteto extremamente refinado, né? Um grande construtor, ligado também a essas elites, né? Mas ele não tinha um aparato de mídia que o Emílio Rhinco teve. Né? Porque ele o Emílio Rhinco é um pouco... aparece após, né? Um pouco depois. Né? O João Saboia Barbosa, se não me engano, ele nasceu em 1872. Né? O Rhinco nasceu em 1901. Né? Então a diferença de tempo aí, né? E das comunicações e da maneira como a sociedade se organizava, né? Foi muito, vamos dizer assim, receptiva a esse tipo de comportamento. Né? Então, essa é a razão do sucesso dele. Né? Então foi exatamente isso, por tudo isso que eu estou contando para você, Isabel, que me fez estudar o Rhinco. Né? Pela minha relação pessoal com a arquitetura dele, né? Por ter morado na base, ter morado na casa dele, ter frequentado esses edifícios todos, né? A minha adolescência marcada, né, por edifícios como é o caso do Náutico, que eu frequentei muito, tal. Até hoje eu frequento, né? Só falta ter feito a primeira comunhão na igreja da igreja. Não, aí não. Não. Do lado do Cearense, não. Que a gente fazia a primeira comunhão. Eu fiz a primeira comunhão no Cearense. No Cearense, mas Cearense. Naquela mas depois capela. Ficou sendo no Coração de Jesus. Mas eu fiz lá no colégio, na capela do colégio. Na capelinha. Aí, tudo isso, né, fez com que eu que eu construísse assim, uma relação de interesse, né, de respeito pelo trabalho dele, né? E como, né, os modernos, né, e outros, era um campo assim meio que, eu não diria minado, né, mas já com muita gente em cima, assim, eu digo, não, eu vou trabalhar com um povo que ninguém quer saber, né? E ao mesmo tempo o liberal, né, fazendo esse muxoxo, né, dando de ombros, não achava interessante, então, aí é que me motivou, né? Então eu fui para cima e fiz esse livro, né, que é uma forma de eu resolver, né, as minhas
os meus demônios aí com esse cara, né? Que é uma pessoa da mais alta importância, né, para você compreender a cidade de Fortaleza, né? É verdade. E o que é interessante é que no final do livro, né, a conclusão, ao invés de eu trabalhar como uma coisa chata da academia, né, que na conclusão sempre né? é uma ideia nova, né, uma espécie de constatação do que você faz a partir de tudo que você estudou, eu trabalho a conclusão como uma crônica, né, em que eu faço uma viagem de táxi, né, e aí também tem algumas coisas do Rodolfo Spíndola, naquele livro dele, Táxi, aí começo da década de 80, é um grande poeta que nunca mais nos brindou com nada da poesia dele, nunca mais ouvi nada dele feito. É um livro interessantíssimo, na verdade é um poema só dentro do livro, né, em que ele pega um táxi e sai andando pela cidade todinha. Nossa, que interessante, todo, né? E essa conclusão é uma viagem de táxi imaginária que eu faço, imaginária entre aspas, né, em que eu circulo pela cidade, por esses espaços aí e tal, volto à base, né, falo de algumas coisas que eu encontro, né, os problemas de segurança, né, que eu vou encontrando nas extremidades, ali perto do viaduto ali da BR-116, ali no final da Borges de Melo, perto da estação rodoviária e tal, né, e termino fazendo inclusive uma citação do Nirês, né? Não sei se você tem aí, né? Eu posso até ler, né? Aqui. Aí no livro, né? Logo ao final da conclusão, tem aí uma... Aí, ó, tem uma aí, coisa você assim, sabe mais. né? Terminei meu périplo na rotatória da rampa do viaduto que liga a Avenida Borges de Melo à BR-116, obra de arte construída sobre a quadra demolida que existia entre a Travessa Cumbica e a rodovia. Ao norte, o caminho de ferro do VLT, antes da Refesa, e o Riacho Tauape, hoje adornados pelo digno conjunto residencial em que se transformou a favela do Maravilha. A leste, o Lagamar, de tantas pescarias presepadas e desabaladas carreiras. Ao sul, a velha BR, como a chamávamos, caminho de ida e volta para arrumar a confusão no São João Tauape, no Alto da Balança e na Arolândia, e assistir ao jogo no Castelão. As recordações batem-me forte neste fim de caminho. Os inúmeros desastres de trem, caminhão, ônibus e automóvel que presenciei na passagem de nível entre a ferrovia e a rodovia, as burras e suas bilhas d'água que abasteciam os bairros à volta da base, os vendedores de pipoca, picolé e quebra-queixo, meu mal-estar compartilhado com minha família em relação à ditadura militar, o ônibus papa-fila levando a gente para a Praia do Náutico aos domingos. Pego um cajá recém-caído do pé de fronte em uma das casas da Travessa Cumbica e sinto seu delicado e doce aroma. Aspas. Cada um tem a sua Madeleine, meu caro. Sussurre o irônico fantasma de Proust. É verdade. O preponderante tempo imperfeito empregado nos verbos desta conclusão diz da rapidez e da destruição deste cenário, pois amanhã o que descrevi pode muito bem não existir mais. E sem a memória do que houve, o que é bem pior. Ao chegar ao táxi, seu condutor me diz: meu senhor, cuidado, é muito perigoso ficar aqui, muitos bandidos de olho, vá para mais perto do portão da base. Será que ele acreditaria que vim para cá só para me recordar, remoer lembranças? Enquanto o carro me leva de volta à minha casa, penso na frase que meu amigo Miguel Ângelo de Azevedo, memorialista nirês, gosta de dizer ao final de seus sábios pronunciamentos. Aspas. A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena. Nossa, fechado. Isso é a cara dele mesmo. Então, o livro termina desse jeito, né? Então, não é só um livro de arquitetura, né? Apesar não, de jeito nenhum. De muita gente querer que esse livro fosse um livro de fofoca também, né? Sobre a vida. Porque muita gente chegou para mim contando histórias, inclusive, extremamente cabeludas, né? Sobre determinados momentos. Então, isso é um livro, você não tem prova disso. Eu não vou colocar isso num livro sem prova, né? E outra coisa, isso aí não é um livro de biografia, não. É um livro que trata de arquitetura, antes de mais nada, né? Claro que aí tem... Eu não posso falar de arquitetura sem falar da trajetória do personagem, né? Mas o que ele fez ou deixou de fazer e coisas erradas ou não sei o que e tal, isso não estava no meu radar. Então, foi exatamente o que eu fiz, foi isso aí. Se surpreendeu assim com alguma coisa, afinal? Nas pesquisas? Não, eu passei... Tem algo assim para... Não, eu passei a gostar muito dele, né? Porque ele foi um cara que, a meu ver, tropicalizou uma forma de fazer arquitetura que ele aprendeu na Europa, né? E ele compreendeu que aqui ele não poderia fazer da mesma forma, né? Porque ele tinha que compreender a cidade, tinha que compreender o clima, tinha que compreender
a maneira como o sol, o vento, né, bate nos edifícios e tal, essa luz solar que é tremenda aqui na nossa cidade. Então, eu tenho a impressão que ele compreendeu isso muito bem. Agora, ele veio com um vocabulário, né, em que ele exerceu esse vocabulário eclético aqui, né, tanto é que ele é o último eclético, né, e foi mais uma briga que eu tive com o Liberal. Foi a última vez que eu vi o Liberal no lançamento de um livro lá na reitoria do UFC. Eu tinha lançado o livro uma semana antes, né? Por causa do título, foi? Né? Foi. Aí ele disse, você escreveu esse livro e você roubou uma frase que era minha. Eu disse, eu sei qual é. Assim, qual é? Disse, o Emílio Rinco, o último eclético, né? Mas tomei isso como uma homenagem, eu falei para ele, né? Aí ele disse, você é um sujeito safado. Né? Aí eu disse, eu não sou safado, não. Eu sou seu aluno, aliás, um dos seus melhores alunos. Né? Isso é por isso mesmo, né? Porque você agora me deu um cangalpé. Eu disse, não dei cangalpé em ninguém, não. Outra coisa, o último eclético não é o Emílio Rinco, não. Eu disse, eu sei. Quem é o último eclético? Eu disse, você. Por que você diz isso? Eu disse, porque foi você que fez o prédio da reitoria. Você pegou a casa do Coronel José Gentil e ampliou e fez ali o auditório que hoje se chama Martins Filho, né? E aquele espaço ali onde tem toda a administração da universidade, né? Com a mesma linguagem da reitoria, né? Então, o último eclético é você. Então, por que você não botou isso no livro? Eu disse, porque se eu dissesse que você era eclético, você era a primeira pessoa a dizer que eu era um mentiroso. Tem um seguidor aí que comentou, eu agora esqueci o nome, que pesquisa Emílio Rinco, que já pesquisa sobre Emílio Rinco. E me parece, professor, que nem é daqui. Olha onde é que nós estamos chegando, né? O alcance aqui do canal. Pois é, né? Então isso já diz da penetração e da importância do veículo, né? Pois é. E vamos crescer mais. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tudo.